no último ano. Se esse dinheiro tivesse sido empregado em educação, né, qual seria a consequência para o Brasil? Uma elevação do nível cultural extraordinário e um estudo técnico muito grande e um progresso excepcional. Ao passo que esses 7 bilhões de reais que foram passados para os assentamentos, foram 7 milhões de reais, me perdoe a expressão, jogados na lata de lixo. Porque o Brasil tem atualmente cerca de 47, 48 milhões de hectares para a produção agrícola, depois tem mais a produção da pecuária. E tem cerca de 20 e poucos milhões de hectares, 2 vezes a área de Portugal, de assentamentos. Esses assentamentos, todos, absolutamente todos, dependem das ajudas dadas pelo governo. Não há um só assentamento no Brasil que não dependa dos programas de assistência social do governo. Todos eles dão prejuízo e, no fundo, é a estatização da terra. Bom, eu gostaria aqui de lembrar alguns dados também, né? 7 bilhões empregados num projeto com 90% de fracasso. O orçamento do Ministério da Agricultura foi de 67 milhões para atender a todo o país, enquanto o orçamento da Casa Civil foi de 1 bilhão de reais, né? Então, é difícil de entender os motivos, né? E a questão, hoje em dia, nós estamos sofrendo as consequências disso, com a questão da aftosa. Não se atualizaram as vacinas atingem alguns vírus, não atingem a todos. Os fazendeiros confiam nas vacinas fornecidas pelos laboratórios, que deveriam ser controladas pelo governo, não foram controladas. Resultado, agora temos um surto de aftosa que vai nos produzir alguns bilhões de reais de prejuízo, por culpa exclusiva do governo. Bom, Sendo com um detalhe a mais, os focos de aftosa apareceram sobretudo nos assentamentos do MST, do INCRA. Bom, é muito importante a gente estar percebendo que a prioridade 1, 2 e 3 da sua família sempre foi a educação, né? A gente percebe que esse é o ideal da sua família, Sim. né? Dom Pedro dizia sempre, não fosse eu imperador, seria mestre escola. Dom Pedro II. Fala-se muito a má divisão de terras no Brasil. Eu contesto que haja uma má distribuição de terras no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem mais ou menos a mesma área do Brasil, existe 1.200.000 propriedades agrícolas. No Brasil, nós temos mais 5 milhões. O estado de São Paulo, a média do tamanho das propriedades do estado de São Paulo, são 73 hectares. São pequenas, não há latifúndio no estado. Há algumas propriedades maiores, mas há muitas propriedades pequenas, e eu acho muito bonito que o pequeno, o médio e o grande convivem, um beneficiando o outro. E não é com a divisão de terras e minifúndios que vai resolver o problema. No Japão, eles realizaram a reforma agrária. Foi um desastre. Há pouco tempo atrás foi feito um estudo no Japão a respeito do seguinte problema. O Japão é um país pequeno, uma população quase tão grande quanto a nossa, com pouquíssimas terras cultiváveis. 75% do Japão são montanhas e florestas. Depois tem a cidade, tem as estradas, tem isso, tem pântanos, etc. E o que resta de terras cultivadas são muito poucas. Fizeram um estudo a respeito do seguinte problema. Como aumentar a nossa produção para diminuir a dependência da importação de alimentos. Conclusão desse estudo. Uma lei que favoreça a aglutinação da propriedade. Exposição de motivos. 2 linhas com aquela pressão nipônica. O pequeno proprietário tem a psicologia da subsistência, o grande da produção. Se nós queremos aumentar a produção, vamos aumentar a propriedade. Qualquer pessoa que tenha noções elementares, um conhecimento elementar das coisas do campo, sabe até que ponto isso é verdadeiro. Não há uma fazenda no Brasil em que os empregados da fazenda tenham ajudado os invasores de terra. Sempre os empregados tomam a defesa do proprietário. O campamento Teodoro Sampaio, feito pelo Zé Rainha. Foram fazer, o ministro da Reforma Agrária prometeu cadastrar todos, para dar lotes e dar prioridade para a distribuição dos lotes para aqueles acampados. No dia que foi a equipe do INCRA para fazer o cadastramento, não tinha ninguém. Estavam trabalhando na cidade, tinha sua casa na cidade, tinha isso e aquilo. E o pessoal do MSC, não, assim não vale. Tem que avisar com 48 horas de antecedência o dia que vai fazer, tem que combinar conosco
para marcar o cadastramento com 48 horas de antecedência. Portanto, mostra até que ponto isso é artificial. E que a gente não se pode mais acusar o Brasil é que haja monocultura. Monocultura houve no tempo do café com leite. Tem a renovação dos canaviais, eu passei plantações de soja na beira da estrada, vindo para cá, tem plantações de arroz, tem isso, tem aquilo. Mas no Brasil nós temos, hoje em dia, um número muito grande, nós somos dos maiores produtores de soja do Brasil, do mundo. Nós produzimos milho, nós produzimos arroz, nós produzimos feijão, nós produzimos absolutamente tudo que necessitamos. A produção agrícola do Brasil é 4 vezes maior do que o que nós comemos. Nós comemos 1/4 da produção e exportamos 3/4. O problema no Brasil não é falta de agricultura, é de falta de produção, é de superprodução. Não é problema de monocultura. Aqui de fato tem muita cana, que as serras são muito boas e é o que dá mais dinheiro, mas com isso depois as pessoas mandam vir o que falta, o arroz, a soja, o milho, o que for, de outras regiões. Os agricultores têm um prejuízo muito grande, porque eles compraram todos os insumos com dólar a 3 e venderam suas colheitas com dólar a 2,3, que só aí são mais 30% de prejuízo. E as verbas são dadas para o Ministério da Reforma Agrária, fosse passado para o Ministério da Agricultura, a situação no Brasil seria completamente diferente. O Ministério da Agricultura deveria assumir, deveria haver um muito bom Ministério da Agricultura, com boas verbas, o que deveria haver um estímulo para a colonização, depois diminuir a carga tributária, que no Brasil é monstruosa. Se diminuir essa carga tributária, a monstruosa carga tributária no Brasil, as pessoas teriam muito mais dinheiro e as pessoas que têm vocação para a terra poderão perfeitamente comprar sua terra. Eu passei toda a minha infância, toda a minha juventude no campo, morando na fazenda. Quantos empregados da fazenda do meu pai saíram da fazenda para comprar suas terras e hoje são proprietários? A educação é que torna as pessoas independentes, né? Existe uma frase que diz: uma vez que a mente se expande para novas ideias, ela nunca mais encolhe ao estado anterior. É realidade. Né? E para terminar, eu gostaria que a gente se lembrasse de uma frase: que não existe crise que vence o trabalho. É por realidade também. Então, muito obrigada. Obrigado. E nossos votos para que retorne outras vezes. Muito obrigado. Doutora André, eu já tenho 5 gatinhos. Se eu tiver mais um, a minha mãe não vai deixar. O que eu posso fazer para não ter mais gatinho? Débora, boa sua pergunta. O controle populacional de cães e gatos, principalmente em Ribeirão Preto, está um pouco difícil devido ao número de cachorros e gatos nas ruas. Então, para diminuir esse número de cães e gatos na sua casa e nas ruas também, a gente tem algumas opções. Existe o tratamento hormonal para as fêmeas não entrarem no cio, então elas não vão deixar o macho copularem, e existe o tratamento cirúrgico, que eu indico que é um tratamento muito seguro, feito pelo veterinário no consultório e na clínica veterinária. Também é feita uma cirurgia sob anestesia geral. O seu gatinho ou a sua gatinha vai ser submetido a uma cirurgia rápida, indolor, e que vai fazer muito bem para ele, para sua família e para a população de modo geral.